alguma coisa aconteceu que caiu a conexão. Não sei se tem alguém que aconteceu. Travou, caiu a conexão aqui, eu tive que entrar de novo, não sei o que aconteceu, vocês me desculpem. Aguardar alguns minutinhos para ver se todo mundo volta aí, né? Tá ok, né? Me desculpem mesmo, eu realmente não sei o que aconteceu. A minha conexão ela caiu aqui e eu voltei. Consegui voltar aqui. As pessoas estão voltando e graças a Deus, que bom, que bom. Desculpem mesmo aí que eu não sei o que aconteceu. Enquanto as pessoas estão voltando aí, eu vou repetir então esse slidezinho aqui que eu coloquei, que é realmente, né, quando a gente fala que a mediunidade inicial ela está muito ligada à nossa intuição, né, como o André Luiz traz para a gente, e a gente tem que começar a perceber essas intuições, a começar a entender o que é nosso, o que é são as nossas convicções, que é natural nosso, o que vem como imposição das nossas crenças, traçada pela sociedade, e aquilo que a gente percebe que é uma orientação positiva ou até uma orientação negativa. A intuição ela normalmente vem como uma orientação positiva, né? Bom, lá no livro dos médiuns, no item 162, é dito o seguinte: o que se deve fazer em todos os casos quando uma natureza dessa se desenvolve espontaneamente no indivíduo é deixar que o fenômeno siga seu curso normal. Então, o princípio da educação mediúnica ela começa por aí. A natureza é mais prudente do que os homens. Não é forçar uma condição natural nossa, é deixar que realmente ele ocorra no momento certo. Nós vamos ter um momento certo para acontecer, né? É preciso que o indivíduo passe do estado médium natural ao do médium facultativo. E quando ele percebe isso, ele começa a buscar essa educação. Ele comece a se educar, ele comece a exercitar a sua capacidade mediúnica em qualquer que seja o nível, né, por mais, como se é dito, ostensivamente ou muito mais sutil, mas ele tem que exercitar, por ser uma predisposição orgânica, né, ser o nosso sentido, ser o nosso caminho para a gente ter uma maior conexão, uma maior percepção do mundo que a gente vive, espiritual e material, né? Bom, então exercer a mediunidade todos nós exercemos de alguma forma. Agora, sem o conhecimento espírita e em particular da mediunidade, o exercício dessa faculdade pode ser comparado, essa comparação achei espetacular, né? Então, sem ter o conhecimento, sem se educar, sem estudar a mediunidade e sem exercitá-la, nós podemos comparar que essa faculdade será igual a um veículo sendo dirigido ladeira abaixo com os freios desarranjados. Isso aqui eu achei espetacular. É do livro Consciência e Mediunidade, é um projeto do Manuel Filomeno de Miranda. São estudiosos que trouxeram uma compilação de todas as obras, né, de Manuel, e citando inclusive Joana de Ângeles em vários desses momentos.
Então essa aí a gente tem vários casos desse, né, que a gente conhece, nós que somos espíritas, a gente consegue ver aí que as pessoas que não exercitam e não estudam, não adianta também só exercitar e não estudar e não se educar, né? É um conjunto aí de fatores que a gente tem que, tanto o estudo, tanto a educação, quanto também o exercício, que aí a moral ela vai se aperfeiçoando. Bom, Divaldo também traz, Manuel traz através de Divaldo, uma transição planetária, né? Acercando-se dos médios invigilantes, vem inspirando-os o comportamentos incompatíveis com as recomendações do Mestre Jesus e dos espíritos superiores através da doutrina kardeciana, estimulando-os a espetáculos em que a mediunidade fica ridicularizada. Esse trechozinho do livro eu gosto muito quando se fala no Mestre Jesus. Eu acho que é o maior exemplo e o exemplo de amor verdadeiro e de meta que a gente tem que atingir. Outro dia, conversando com um grande amigo, ele falou assim: poxa, mas você não se acha muito não, né? Colocando Jesus como referência. Eu falei, poxa, não estou dizendo que eu sou igual a Jesus, né? Está longe disso. Segundo alguns estudiosos, dizem que se Jesus já foi o mestre da Terra, aí, né, o administrador da Terra, quando a Terra foi criada, ela tem cerca de 15 bilhões de anos, e Jesus tem mais de 15 bilhões de anos. Então faltam algumas encarnações para a gente chegar até lá. Mas ele tem que ser a nossa referência. E a gente não pode se acomodar. A gente tem que buscar um norte. E botando Jesus, por mais difícil, não é impossível, mais difícil que seja agora, e não é para agora, mas a gente tem que começar a caminhada. E a caminhada é com passinhos curtos, mais consciente, né? E essa parte ela traz muito bem isso. O Mestre Jesus, né, as recomendações do Mestre Jesus e da espiritualidade superior, né, através da doutrina. Então a mediunidade ela tem que ser baseada com Jesus, os espíritos superiores e a doutrina espírita. Né? Senão a gente começa a ver os espetáculos que ocorrem, né? Como o próprio o livro traz, a mediunidade fica ridicularizada. Né? E aí cada um deve ter os exemplos que não foram muito positivos aí pra gente, né? No nosso caminhar. Bom, a gente tem também uma questão que é a seguinte: o potencial mediúnico, como alcançá-lo, né? Ainda falando da educação, como alcançá-lo. E nesse livro aí do Filomeno, né, a consciência e mediunidade, ele traz 4 atributos, 4 fatores que nos possibilitam, que nos facilitam o estudo, a educação e também o exercício, né? Então ele fala da predisposição orgânica. Então já que é uma faculdade orgânica, é natural, é orgânico, cada um vai ter uma predisposição conforme o seu próprio organismo. Né? A experiência como médico, então de reencarnações passadas, né? Os conhecimentos, aí vem o estudo, e o nível moral consciencial. Então a sua prática, a sua dedicação, a sua disciplina inicialmente, a gente poder se educar como cristão, né, como espírita, ele também vai influenciar na nossa potencialidade da mediunidade. Tá? Então é como a educação mediúnica ela influencia no desenvolvimento da mediunidade e também no desenvolvimento moral que nós temos com a prática da mediunidade. Né?
E a gente traz a outra questão, né? Se nós todos somos médios, mas nós somos médios educados e médios caridosos, nós somos. Tá? E tem uma questão trazida também por Chico Xavier e por Valdo Vieira, né, através do livro Mecanismos da Mediunidade, ditado por André Luiz, que é o seguinte: não podemos esquecer a obrigação de cultuar a mediunidade e acrisolá-la, aparelhando-nos com os recursos preciosos ao conhecimento de nós mesmos. Né? Então a mediunidade ela não pode ser entendida como uma fantasia, né? Como uma questão que a gente entende assim, hoje eu estou bom, hoje eu não estou, hoje eu tive outro compromisso, né? Aquelas desculpas que a gente sempre encontra para não estar exercendo, hoje não é o dia, hoje eu tenho outra coisa. Ela tem que ser cultuada, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser, é uma bênção, né? É uma bênção, ela faz parte da nossa vida. Então ela tem que ser praticada com muita responsabilidade, ela tem que ser exercida com muita responsabilidade. E é um recurso precioso ao conhecimento de nós mesmos. Ela traz essa capacidade. É uma percepção que a gente vai ter da vida. E para a gente ter essa percepção da vida, a gente passa pelo nosso próprio conhecimento. E a mediunidade é essa ferramenta, é esse nosso sentido, né? É o nosso sexto sentido, muito bem colocado lá pela obra do Hamed. Ainda em Evolução dos Dois Mundos, né, de Chico Xavier e de Valdo Vieira, André Luiz conclui o seguinte, no capítulo Mediunidade e Vida: é inerente à própria vida, a mediunidade é inerente à própria vida. Não requisitará desenvolvimento indiscriminado, mas sim, antes de tudo, aprimoramento da personalidade e nobreza de fins. Então a mediunidade ela necessita da educação, mas sem esse aprimoramento da nossa personalidade e a nobreza dos fins, ela é um esforço sem finalidade. Você está estudando e o seu comportamento não muda, seu comportamento não evolui, sua moralidade continua parada no tempo e espaço. Eu conheço todas as obras, conheço tudo sobre mediunidade, sou um pesquisador, mas ainda tenho aqueles conceitos travados de vidas passadas, vamos botar assim, né? Então eu tenho que me aprimorar moralmente, eu tenho que possibilitar que a minha personalidade, que a minha nobreza, ela se amplie, ela evolua. É isso aí que vai fazer com que a minha mediunidade também se ampliar, né? Bom, aí nós temos 4 formas, 4 exercícios no livro também de Consciência e Mediunidade, naquela obra, naquele projeto Filomeno, para nos ajudar a buscar, a reconhecer a nossa mediunidade e desenvolvê-la de forma educada e moral. Esse livro ele é dividido basicamente em quatro, não são capítulos, mas são 4 grandes blocos de capítulos, né? Um fala sobre a oração. Achei espetacular isso. Fala da importância da oração, como que a gente consegue, né? Como Palhano também traz o livro da prece. Esse livro fala está muito alinhado com o pensamento de Palhano. A importância da oração é algo assim que muda a gente, muda muito, muda. Nós estamos vivendo um momento agora para os mais céticos, né? A gente vê que a oração ela está curando muita gente, e não só da doença, mas também moralmente, né? E o maior exemplo que eu sempre cito sobre a oração, do poder da oração, foi o caso daqueles jovens que ficaram presos naquela caverna
e uma anciã de uma vilazinha lá no interior da Tailândia falou: olha, o que vai salvar esses meninos é a oração do mundo todo. E realmente foi o que aconteceu. Outro item é a meditação. Então, aprender a meditar, aprender a esvaziar a mente e levar o nosso espírito aonde o pensamento é capaz de chegar. A ação, né? A nossa ação caridosa e o estudo. Então são quatro grandes caminhos aí que a gente, aprendendo a potencializar essas energias, a nossa consciência, a nossa mediunidade, ela se aperfeiçoa. Bom, nos bastidores da mediunidade, de Nora por Emmanuel Cristiano, né? Tem lá o capítulo Compromisso Mediúnico. Ele fala o seguinte: a mediunidade é coisa santa e deve ser praticada com os sentimentos mais puros e nobres que guardamos no templo do coração. Se a mediunidade é atributo de todo ser humano e ela é coisa santa e deve ser praticado, então todo ser humano ele tem essa obrigação de praticar esses sentimentos da forma mais pura e nobre que está guardado em nosso coração, né? No trabalho mediúnico, para os que atuam com verdade e bondade, nunca faltará proteção espiritual. Bom, a frase ela já está autoexplicativa aí, né? O medianeiro tem os livros da codificação como ponto de referência, além do bom senso e da sinceridade, né? Quando a gente discute sobre animismo, sobre o que é a mensagem do espírito gazeteiro, né? A gente sempre coloca essa questão do bom senso. E está em toda a doutrina. Não há mensagem, né? Aí eu vou pegar mais o Evangelho. Uma árvore boa só produz frutos bons. Ou seja, o fruto bom só é dado por uma árvore boa, né? Não é possível que um fruto bom nasça de uma árvore que não seja boa, tá? Então eu não tenho que ver a autoria da mensagem, eu tenho que ver o conteúdo dessa mensagem. E se ela é anímica, se ela é mediúnica, se ela, da forma que ela vem, se ela vem para fortificar a humanidade, ela tem que ser considerada. Mas se ela vem trazendo mais ansiedade, mais desgaste emocional, mais conflito, mais discórdia, a gente tem que ter um pouco de cuidado com essas mensagens, né? E não esquecer dessas referências: a codificação, o bom senso e a sinceridade. Tem uma coisa muito interessante também que eu, pesquisando, eu encontrei, que é o seguinte: a parapsicologia nas universidades, o estudo dos mecanismos do cérebro e do sonho, do magnetismo, do pensamento, das intuições ligadas à psiquiatria e às ciências mentais, chegarão igualmente à verdade, mas antes burilemos por nossa vez a mediunidade à luz da doutrina espírita. Então o caminho já está traçado, a ciência já está provando que nós somos médiuns, que todos nós somos médiuns, né? E que nós necessitamos de nos aperfeiçoar como médiuns que somos, como cristãos que somos, como caridosos que devemos ser, como espíritas que somos. Mas a gente já tem a doutrina espírita que traz isso tudo. A doutrina espírita já traz isso tudo. Então, para quem quiser ficar esperando a ciência dizer, pode esperar, mas a doutrina já está aí para provar que nós necessariamente devemos nos aperfeiçoar como médios, como cristãos, como seres de filhos de Deus, né? De que não basta a observação dos fatos em si, mas também que se fazem indispensáveis a disciplina, a iluminação dos ingredientes morais que os constituem, a fim de que se tornem fatores de aprimoramento e felicidade, a benefício da criatura em trânsito para a realidade maior. Então, disciplina e moralidade.
O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, ainda traz os bons espíritas, lá no item 4. O verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois ambos são a mesma coisa. Nós não podemos esquecer que nós nos intitulamos, nós nos consideramos espíritas que somos cristãos, né? Então a doutrina cristã, o que Jesus nos traz, ele é a base de tudo. E ele sempre falou em amor e caridade. Nunca falou nada distinto disso. Nunca levantou uma voz contra ninguém, nunca agrediu ninguém, nunca disse que a gente tinha que conquistar nada pela força, nada pelo orgulho nem pela vaidade, mas é pelo amor e pela caridade. Tudo o que ele fala é por aí. Então, a qualidade moral influencia na qualidade da comunicação, seja um médio propriamente dito ou médio que todos somos. Tá? Ou seja, a pergunta era, somos médios? Eu acredito que sim. Por que eu acredito? Porque é natural, porque está na doutrina, porque Jesus nos traz isso aí. Porque a natureza nos traz isso. E como médium que todos nós somos, nós devemos nos aprimorar moralmente e intelectualmente, para que possamos ter uma melhor qualidade na comunicação. Nosso coração, ele é uma fábricazinha das emoções que nos refletem. Então, as mensagens que nós vamos levar são mensagens que passam pelo nosso coração. Né? Então, quanto mais nos aperfeiçoamos moralmente, mais essas mensagens se aperfeiçoam. Então, seremos todos médios, educados, caridosos e moralmente elevados. Todos nós seremos. É o caminho natural. Não adianta resistir. Não adianta aqueles caras, não, mediunidade não, tenho medo disso. Nossa, quando a gente começa no ESMED, ninguém é médium. Né? Isso é uma coisa incrível. Todo mundo tem medo de ser médium e todo mundo quer ser dialogador. Aí depois, no meio do caminho, todo mundo se descobre, se reinventa. É a coisa mais linda que tem. Né? Mas então todos nós somos médiuns. E devemos ser médiuns educados, caridosos e moralmente elevados. E quando este dia chegar, mudaremos nossa categoria planetária. Aí sim, nós passaremos para aquela data que todo mundo busca, né? Não, mas vai ser na data tal. A data tal depende de nós. Quem vai definir a data somos nós mesmos. Não vem nenhuma data predestinada. Nós temos que exercitar essa capacidade. Tá? Então, gente, como eu falei, né, ainda estou um pouco nervoso. Né? Quando a gente começa a falar, o nervosismo vai sumindo um pouco. Mas a mensagem que eu tentei trazer é essa, da gente entender que mediunidade é inerente ao organismo. Né? A ciência já vem provando isso. Mas antes da ciência nós temos aí o espiritismo, a doutrina. Jesus já falava isso, Jesus traz isso, mas aí a gente demora pelo menos uns 2000 anos para começar a entender as coisas, né? E ainda não entende tudo que Jesus fala. E aí vem Allan Kardec se voluntariando ali, né? Quando fala, se não for você vai ser outro. Então qualquer um de nós, né? Não querendo me comparar a ele, logicamente, mas qualquer um de nós devemos estar prontos quando o trabalho aparece. E a necessidade de exercitarmos a nossa mediunidade é a mesma necessidade de ver, de ouvir, de sentir, né? Porque é um dos nossos sentidos. É um dos nossos sentidos. Tá? E exercitar essa mediunidade de forma educada, caridosa e moralmente elevada é o nosso futuro. E aí, quando
a humanidade chegar a essa capacidade, está na hora da gente entender que nós somos outro planeta, tá? Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, mais uma vez agradecendo este momento. Eu espero que tenha podido ser útil, né, de alguma forma. Tá? Muito obrigado mesmo, muito obrigado por todos estarem aí, por todos me acolherem. A gente fala, isso para mim é um acolhimento. Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. E a gente tem um tempinho aí final, eu gostaria de fazer uma prece para a gente poder terminar essa noite, essa reunião, com muito agradecimento, compartilhando nossas emoções, agradecendo muito a Deus, ao Mestre Jesus e toda a espiritualidade que vem nos orientando, que vem nos inspirando, que vem nos direcionando no momento difícil, mas propositalmente colocado à nossa caminhada, para que possamos encontrar um caminho que nos possibilitou nos ligarmos, nos conhecermos, transmitir nosso pensamento, transmitir nossas emoções através desse canal digital e dessa forma exercitarmos a nossa capacidade de levarmos a cada um de nós um sentimento de acolhimento, de gratidão, de amparo, compartilhando nossas emoções, nossas dores, nossas alegrias, nossas felicidades, como a grande família que nós somos e que um dia reconheceremos. Agradecido por este momento, pela assistência, pelo acolhimento, por mais novos amigos, irmãos que eu encontro nessa jornada, podendo aprender com eles, podendo compartilhar, podendo receber e também, de alguma forma, podendo doar parte de mim para que nos tornemos passageiros dessa mesma caminhada. E que assim seja. Gente, muito obrigado. A gente teria, acho que é uma hora de exposição, né? Ela finaliza agora às 8h55. Eu agradeço muito mais uma vez, tá? Agradeço muito o convite da CEJAP, o acolhimento de todos. Muito obrigado mesmo. Aos amigos que vieram também assistir, a família, né? Muito obrigado mesmo, tá? E que fiquem todos em paz e que Deus seja sempre esse amor que está dentro de nós, nos unindo e nos fortalecendo, tá? Sigamos em paz, então.